Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. E hoje a nossa convidada é Carla Gaibino. A Carla é uma convidada muito especial, está aqui no nosso projeto desde o dia 1, tem-nos apoiado desde o dia 1. E eu creio que vai ser uma conversa muito, muito importante e muito fixe para vocês ouvirem. Portanto, chamem a vossa família, pessoal, pai, mãe, irmã, irmão, e o gato e o periquito. Sentem-se, ouçam esta conversa. Nós estamos em todas as redes, pessoal, portanto vocês podem nos ouvir no Spotify, em offline, descarregam a conversa ou ouvem onde quiserem, não precisam gastar dados. Estamos no YouTube, Facebook, TikTok, estamos em todo o lado, portanto não há desculpas para perder esta conversa muito boa. E é isso, pessoal, fiquem aí, vou passar aqui a palavra ao Otávio e uma boa conversa a todos. Obrigado, Renato, Tiago, e a todos aqueles que nos seguem, que já nos vão seguindo, que já metem lá o comentáriozinho, o like. Isso para nós é muito importante, porque isso também nos faz analisar algumas coisas e também responder às pessoas que nos colocam determinadas questões, e o diálogo, digamos assim, no canal, no YouTube e nas outras redes. Pá, isso é muito importante. Como eu digo sempre, embora isto não seja um ministério, não é uma pregação, não é um estudo bíblico, mas nós temos tido muito feedback, algum feedback de pessoas que têm sido edificadas, têm sido abençoadas, e isso para nós é importante porque esse é o nosso propósito, não é? O propósito do podcast Filhos do Trovão é esse, é abençoar as pessoas, não é alimentar as pessoas, porque as pessoas devem se alimentar da Bíblia, mas é trazer conversas atuais, assuntos pertinentes, não é? E trazer pessoas de diversos panoramas da vida cristã em Portugal. E não só, Portugal e não só, não é? E hoje temos aqui, como o Renato disse, a Carla Gaibino, que é a minha esposa. Ela é uma resistente, não é? Porque já falámos, aliás, eu já tenho referido ela aqui no podcast, em conversa com outros convidados, das conversas que nós vamos tendo, nas viagens, em casa e por aí, não é? E ela andou sempre a resistir e não quer aparecer e não gosta de aparecer e tal, mas pronto, hoje cedeu e veio aqui ao podcast, porque não é porque eu queira, não é porque eu tenha feito pressing ou nada disso, não tem a ver com isso, é porque todos nós carregamos coisas distintas e únicas, não é? Eu tenho coisas que o Renato não tem, e ele tem coisas que eu também não tenho, e por aí. E temos experiências com Deus que mais ninguém tem. Isso é que é o maravilhoso da vida com Deus. É que as nossas experiências com Deus, a nossa vivência não é igual à de Davi. Davi teve as experiências dele, eu tenho as minhas, e todos nós temos as nossas experiências com Deus. E isso é algo único na história. Não se vai repetir, nem antes se repetiu. E a Carla, ela tem experiências dela com Deus, e muitas, e coisas muito, muito sérias, coisas muito reais, coisas que eu pude testemunhar também, não é? E eu posso até dizer, já disse isto aqui uma vez ou duas, mas posso até mesmo dizer que se não fossem duas mulheres na minha vida, a minha mãe, que já partiu para o Senhor, e a Carla, a minha mulher, se não fossem elas, eu digo isto com toda a certeza, com uma convicção muito forte, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Provavelmente não estaria mais neste mundo, não é? Então, o assunto que nós vamos aqui de uma maneira breve, não é? Vamos falar um bocadinho sobre a mãe que ora, a mulher de oração, o papel da mãe, o papel da mulher no seio da família. Eu digo isto porque nos momentos e tu sabes que é verdade, não é? A minha família sempre foi uma grande confusão, sempre foi um recreio de demónios, discussões, perturbação constante, muita coisa a acontecer, não é? Eu não entendia na altura o porquê dessas coisas, não é? Mas hoje eu entendo, hoje eu percebo que havia uma guerra espiritual muito forte, não é? Mas quando a minha mãe encontrou Jesus, a vida dela mudou. Eu sei disso porque eu via isso em casa, eu via isso na própria conduta dela. Não era perfeita, claro que não, tu também não és, eu também não sou, mas eu via que ela tinha algo diferente, a vida dela mudou,
Houve mesmo uma mudança, uma transformação. Embora eu não entendesse e não aceitasse muitas coisas que ela fazia, mas há uma coisa que eu nunca mais, não consigo esquecer, nunca. É que nesses momentos, diria, de decisão, de momentos de guerra, de combate, né, que ela sofria, literalmente, ataques, tanto da parte do meu pai como da minha, ela tomava sempre a mesma decisão. A decisão dela não era revidar, não era fugir para a rua, não. A decisão da minha mãe sempre foi a de ir para o quarto, ajoelhar-se e orar. Eu não sei o que é que ela orava, mas uma coisa eu via. Eu uma vez entrei lá no quarto, onde ela tinha a Bíblia, nunca mais esqueço, uma Bíblia branca. E aquela Bíblia estava completamente escrita, a caneta e a lápis. Ela tomava notas constantes e escrevia orações por mim, pelo meu pai. Então ela vivia, era a forma que ela tinha de lidar com aquela situação, ou seja, era a única pessoa, era a luz no meio das trevas, por assim dizer. E ela também não viu frutos instantâneos, não viu tudo a mudar de um dia para o outro, mas como eu estava a dizer, se não fossem essas orações, se não fossem esses momentos em que ela se ajoelhou diante de Deus e clamou a Deus, eu hoje não estaria aqui. E por consequência, também não te conhecia. Essa é que é a grande verdade. Nós às vezes falamos disto aqui, mas isto é uma grande verdade. Se não fosse ela, tu não estarias hoje na minha vida. Claro que Deus arquitetou todas as coisas e as conexões que Deus cria. A gente sabe, mas esta é que é a grande realidade. Porque eu conheci-te, quer dizer, já te conhecia à distância, né? Tu não podias ver na estrada e não sei o quê. Fugias, mudavas de passeio. Ias falar isso agora, né? Se eu vinha num passeio, tu vinhas em frente a mim e tu mudavas de passeio, né? Mas porquê? Não sei, eu também não. Sabes. Pronto. Mas a verdade é que a nossa conexão, nós conhecemos pessoalmente por via exatamente da minha mãe, não é? E a tua mãe, a tua irmã, a tua família, não é? Foi tudo uma conexão que Deus gerou. Mas a questão essencial não tem a ver só com as pessoas, mas tem a ver com aquilo que Deus faz através da oração das pessoas, não é? E o Renato, ele fez a tua apresentação excelente, né? Mas eu ia só acrescentar que tu, além de minha mulher, és mãe de 3 filhos, 2 meninos e uma menina, já são bem crescidos, e também 2 netos, um netinho e uma netinha, não é? E esse papel de mulher de oração, mães, as chamadas mães de oração, as mães que oram, não é? É um papel que tu ou qualquer outra mulher não pode fugir, não é? Diante de Deus. Assim como o homem tem a responsabilidade, não é? Várias responsabilidades, a mulher também tem responsabilidades diante de Deus. E uma delas é essa, não é? Deixa-me só, antes de tu começares a falar, deixa-me só aqui ler este versículo que está em Provérbios 14, no versículo 1, e diz assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Ou seja, uma mulher que é sábia, uma mulher sábia é uma mulher que busca a Deus. É uma mulher que põe Deus como prioridade. A mulher insensata é aquela que não se chega a Deus, que não ora, que não busca a presença de Deus. E a Bíblia diz aqui que ela acaba por destruir. Ou seja, a mulher... Eu estou a dizer isto, estou a usar este versículo porquê? Porque este versículo mostra que a mulher tem 2 possibilidades aqui na família. A primeira é de edificar. Ela tem a capacidade, assim como o homem tem a capacidade, ele é a cabeça, não é? Do casal. E ele tem, já falamos aqui com o António Canha sobre o papel do homem, não é? A responsabilidade. A mulher também tem aqui 2 possibilidades. Ou ela edifica, ou ela destrói. E Deus está a dar aqui esta palavra aqui a nós, não é? Mas está a dar para todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, sendo mulheres ou não. Esta é que é a grande realidade. Que uma mulher
ela tem a capacidade de edificar o seu lar, a sua família, tem a capacidade de unir a sua casa, de unir os seus filhos, todos os seus parentes. Ela tem essa capacidade, que se calhar o homem não tem, mas ela também tem a capacidade de destruir, como conseguir destruir uma casa, uma família. Ela tem essa capacidade, tem essa influência, não é? E quem é melhor do que tu, não é? Para mim, já não tenho a minha mãe comigo, mas quem é melhor do que tu és um exemplo disso, não é? Não estou aqui digamos assim, a polir, não é nada disso, a polir o teu ego, não é nada disso, mas é a confirmar que é melhor do que tu para uma pessoa que tem feito isso a vida toda, não é? Tens orado pelos teus filhos, tens orado pelo teu marido, porque, volto a dizer, também não estava aqui, não é? Com tantas coisas más que eu fiz, não é? E tu sempre estiveste lá, sempre oraste por mim, nunca desististe de mim, nunca desististe dos teus filhos e também nunca desististe e nem vais desistir dos teus netos, não é? O que é que tens a dizer às pessoas? Para além, eu já sei o que é que tu tens para dizer, mas fala às pessoas aquilo que este versículo te diz. É isso mesmo, é assim, o facto de nós mulheres, não é? Que nós estamos casados há 30 e vai fazer 34, 35, desde 1990. E como as pessoas devem calcular, durante 35 anos de casamento, não é? Existe muitos altos e baixos, existem muitas coisas complicadas, não é? Difíceis, muitas não é? cedências, muitas oportunidades de perdoar. É verdade. Não é? Ou não. Ou não. Perdoar ou não. E aí cabe a cada um decidir se perdoa, se não perdoa, se cede, se não cede, pronto. Mas há um fator importante, é nós colocarmos Deus em primeiro lugar, acima da nossa vida, do nosso casamento, não é? E em segundo lugar a oração. A oração faz toda a diferença, não é? Aliás, sem oração as coisas não revertem. É verdade. Não revertem. Não há mudança. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, não é? Mas a oração faz toda a diferença. Tenho aqui um versículo que eu hoje, quando estava a meditar nisso, em 2 de Crónicas 7, diz assim: e se o meu povo, 2 de Crónicas 7, 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei a sua família, sararei os seus filhos, sararei as suas finanças, sararei tudo, não é? Então, se nos buscar, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e claro, arrependemos dos maus caminhos, não é? Então, a oração sara, faz toda a diferença, não é? Mesmo que a gente não consiga ver resultados imediatos, porque a maior parte das vezes isso até acontece, mas a maior parte das vezes não acontece, mas é um semear para colher, não é? É isso, é nós estarmos em constante oração, não é estar em vãs repetições, não é estar a pedir sempre as mesmas coisas, não é estar sempre, oh Deus dá-me dinheiro, oh Deus dá-me isto, não, mas é orarmos pela vida de cada um individualmente, não é preciso ser muito, não é preciso ser pouco, em alturas, em coisas mais específicas, não é? Em alturas em coisas menos específicas, mas a oração, sem dúvida, faz toda a diferença. E eu costumo dizer, não é, que o mundo, o mundo espiritual é muito mais real do que isto que a gente está aqui a ver hoje, não é? Sem dúvida. E um exemplo é esta mesa, antes de ser material, foi espiritual. Esteve na cabeça de alguém, não é? É verdade. Ela surgiu do espírito e veio cá para fora através da ideia. A pessoa teve a ideia, Deus deu esse dom, não é? E a pessoa transformou em material. Quem diz a mesa, diz a nossa vida, diz os nossos filhos, aquilo que a gente quer para os nossos filhos. Tudo isso é convertido no mundo espiritual primeiro,
não é? E isso só vem através da oração. Nós temos N versículos na Bíblia que falam sobre a oração, não é? Até diz para nós orarmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos maltratam. Portanto, a oração é poderosíssima, não é? E cada vez menos vê-se que as pessoas têm menos tendência a orar. Eu percebo disso, não é? E se calhar o diabo também faz questão que isso aconteça. É verdade. Epá. Não, mas diz, continua. Os problemas vêm a todos. Os crentes e os não crentes, não é? É verdade. Agora, a oração realmente é um escape. É o que faz a diferença. É o que né? faz a diferença, sim. Yeah. Pá, eu tenho, e tu sabes, eu tenho uma frase que Deus me deu há uns tempos que é mais ou menos assim: mães que oram mudam a história. E é verdade. Uma mãe que ora pelos seus filhos, que ora pela sua família, que ora pelo trabalho do marido, que ora ao levantar e ao deitar pela sua família, pelo seu futuro, é uma mãe com capacidade. Este versículo de Provérbios é muito importante também. Embora não fale concretamente sobre a oração, mas a mulher tem várias características diferentes, não é? E Deus criou a mulher para isso mesmo, para representar essas características. E eu acredito mesmo que não só nos homens que Deus usou mais conhecidos, mas em muitas outras situações, a oração de uma mãe é tremenda, porque como é que eu posso dizer isto? A oração não são só, como tu disseste, a oração, falar com Deus. O que é oração? Falar com Deus, sim, mas não pode ser vãs repetições. A oração não é só palavras. A oração tem que estar envolvida em fé. Fé representa expectativa. Quando eu leio a minha Bíblia, eu tenho expectativa. Quando eu vou à igreja, eu tenho expectativa em Deus. Quando eu oro, eu tenho expectativa. A expectativa acontece por via da minha fé. Porque se eu estou a ler a Bíblia e não tenho expectativa, ok? A oração não pode ser só palavras. A oração tem que estar envolvida com o meu coração, com o nosso coração. Exato. A oração, e há vários exemplos na Bíblia, ela tem que estar envolvida com o coração. O coração tem que estar envolvido, porque senão a gente fazia uma gravação, não é? Fazíamos uma gravação e metíamos em loop aquela gravação, em modo de oração. Mas aquilo era só uma gravação. Como podíamos pôr um papagaio, por exemplo, não é? A repetir uma coisa incessantemente. Ele diz aquilo, mas ele não diz aquilo. Ele diz só aquilo porque alguém o ensinou. Não tem o coração envolvido? O coração não está envolvido. Ele não sabe o que é. Aquilo é tipo uma máquina, é tipo um robô. Não há coração. E Deus responde. Como é que eu ia dizer isto sem ferir a sensibilidade das pessoas? Há pessoas que dizem assim: as palavras têm poder. As palavras têm poder, mas as palavras, Deus não responde só a palavras. Deus responde à fé. Deus responde à fé. Onde há fé, Deus responde. E às vezes nós caímos na questão da oração, nós caímos muito no erro de só usar palavras. Só usar palavras. Às vezes há alturas que nós não estamos a sentir aquilo que estamos a dizer, mas dizemos. E aquilo vai gerar depois fé, mais à frente. Mas o nosso coração, a fé em Deus, a expectativa tem que estar junto com a oração. Né? E quando a mãe, daí eu dizer que a mãe que ora muda a história. A mãe, quando ela ora pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa, pelo negócio da família, quando ela se coloca na brecha, quando ela se dobra, quando ela dobra os seus joelhos e clama a Deus, ela forçosamente, ela coloca o seu coração naquilo. É impossível ela não colocar o coração. Eu, por exemplo, eu posso estar a orar por um político qualquer, que está em proeminência, mas eu nem concordo com ele. A Bíblia diz que temos que orar. Certo. Mesmo que seja de esquerda ou de direita ou de centro, seja do que for. A Bíblia diz que temos que orar. Pelos nossos governantes. Para que eles governem bem a nação. Para que eles tenham discernimento, sabedoria e guiados para fazer aquilo que é certo e justo. Mas eu posso não ter o meu coração envolvido naquilo. Eu posso estar a dizer coisas que o meu coração diz o contrário. Eu não gosto daquela pessoa, eu não concordo que aquela pessoa esteja naquela posição. Então eu estou a falar coisas, mas eu não estou com o coração envolvido naquilo. E quando a mãe, quando a Carla, quando a Maria Alexandrina,
quando a Sara, quando a Mariana, quando a Cláudia, a Andreia, quando elas oram pelos seus filhos, pelos seus maridos, elas geram expectativa. Elas metem o coração vai colado à palavra, não é? E é aí que as coisas realmente acontecem, porque às vezes, já estou a repetir isto outra vez, mas nós viemos o nosso background, digamos assim, a metodologia que nos foi incutida ao longo de muitos anos é que em algumas situações nós funcionássemos como os papagaios e vamos ter sucesso por causa disso, e repetir as vãs repetições, não é? Como Jesus disse, não useis vãs repetições, não digam coisas constantemente em modo de reza, não é? É engraçado que isso vem logo a seguir à oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso é a coisa que mais se repete, não é? É verdade, exatamente. Muito provavelmente o Senhor sabia, provavelmente ele sabia, ele sabe tudo, não é? Mas ele já estava a dizer, já estava a antecipar. Pessoal, porque os discípulos perguntaram, mestre, ensina-nos a orar. Não é? Eles nunca pediram, isto é um exemplo, eles nunca pediram, Jesus, ensina-nos a expulsar demónios, ou ensina-nos a multiplicar pão e peixe. Não, eles diziam, ensina-nos a orar. Porquê? Isto sou eu, isto é a minha leitura. Porque eles viram que Jesus era um homem de oração, o Filho unigênito de Deus 100%, homem 100%, mas ainda assim ele passava madrugadas no monte, isolado, oração. E eles viram os resultados. Eles viram que Jesus, mesmo no Getsemane, no jardim, o que é que Jesus fez? Oração. Ele disse, vocês nem uma hora podem orar comigo. Nem uma hora vocês aguentam. Então eles pediram que Jesus que ensinasse a oração. Mas ele depois diz isso, tu estás a dizer. Não useis de vãs repetições. Ou seja, coração. Metam o coração na oração. Ou seja, a oração do Pai Nosso era como se fosse... não quero estar aqui... É um modelo. É um modelo, exato. Ou seja, tem uma estrutura, não é? A oração tem uma estrutura em que basicamente se deve seguir mais ou menos aquilo que Jesus estava ali a dizer. Agradecer, exaltar, conhecer o Pai. Isso tudo. O perdão. Exato. Mas não era para ir... Não era para ser... Pau ali. Ser ali quase... Só aquilo é que é oração. Não é? Isso é errado, não é? A gente não está a falar desse assunto, mas, por exemplo, a própria palavra rezar, sabem quantas vezes aparece na Bíblia? 0. Não existe. Mas nós podemos ter outras palavras, mas a palavra que está lá é orar. Oração, não é rezar. Mas estás a dirigir a alguém. Não, eu estou a falar da Bíblia. Não existe. De capa a capa não há essa palavra. Foi alguém que introduziu. E também introduziram essas manias, essas coisas de fazer cálculos, fazer, tu estás a dizer, ter ali uma ordem, tipo um checklist de oração. Está esquematizado, não é? Exatamente. E o que tu leste em Crónicas, não é? Deus está a falar do quê? De mudança, de coração. Não é? Ou seja... O que é que vale nós estarmos a repetir coisas que não estão no nosso coração? Que nós nem sequer acreditamos que Deus possa fazer. Não é? Porque Jesus também disse, ele disse diante dos seus discípulos e quem o ouvia, ele disse, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Tudo o que ele disser vai acontecer. Então ele está a dizer que temos que dizer, neste caso ele está a falar da questão de ordenar ao monte alguma coisa, mas e não duvidar no seu coração. Desculpa lá estar aqui a interromper. Não. Aqui o Tiago fez aqui uma pequena pesquisa e diz aqui da palavra rezar que o significado principal é repetir fórmulas ou orações já estabelecidas. Ora, está. E a palavra orar, significado principal, falar com Deus de maneira mais espontânea e pessoal. Uau! Muito bom. É isso mesmo. E é isso que Deus quer. É mesmo. É isso que a Bíblia diz que Deus quer. Deus não quer não é? Não quer ali um esquema
de como falar com Deus. Não quer chavões, não é? Exatamente. Porque diz também na Bíblia, ou seja, que todas as nossas orações vão estar escritas, ou seja, para a eternidade, As não é? orações dos santos. Yeah. Imagine, né? Uma pessoa que faz sempre a mesma oração, um dia chegar, está sempre a mesma coisa, estar sempre a mesma cena dita, não é? É um bocado estranho. Não, mas isso é quando muito nós importante. fazemos essas orações, já está tudo pré-concebido. O que é que eu quero dizer com isto? Os maiores milagres, eu já vi muitos milagres, Deus já fez muitos milagres na minha vida, não é? Mas os maiores milagres que eu tive na minha vida foi quando eu já não sabia mais o que é que havia de fazer, não é? Tudo que estava no meu pensamento, as minhas soluções humanas estavam esgotadas, e eu de joelhos entrego, diz assim: olha Deus, agora já não sei. Só tu. Eu agora tenho uma barreira à minha frente, uma parede, não é? E já não há solução para mais nada. Eu já fiz tudo o que havia de fazer. Eu acho que essa é a oração mais perfeita que pode existir, que é: eu entrego nas tuas mãos tudo o que tu possas fazer, eu já não sei o que é de fazer. E então faz tu. Porque quando nós fazemos uma oração pré-concebida, nós estamos a dizer a Deus que é assim. Yeah. Não sei se estão-me a explicar. Tens que ir por aqui, estás a dizer. Eu tenho que ir por aqui. Que Deus tem que ir por ali. É tipo umas palavras mágicas. É isso mesmo, tipo uma fórmula mágica que eu faço assim, não é? E Deus não quer isso. É como se fosse um chamamento, ou seja, daqui a nada estás a mandar um assobio, tipo né? E Deus vem. Cena assim, não, eu vou fazer assim porque é assim que funciona. Lá estou a fazer da minha maneira, como eu estou a pensar que é, ou que me ensinaram que é. E não tem como pedir sempre a mesma coisa e obter resultados diferentes, não é? Ou seja, e nós temos vários desafios ao longo da vida, não é? Ou seja, hoje podemos orar por uma pessoa, amanhã podemos estar a orar por uma situação de emprego ou de saúde, ou seja, o que for, não é? Família, ou uma dúvida, e não podemos estar sempre a dizer a mesma coisa, não é? É que nem é coerente com a nossa necessidade. Com a nossa vida. Exato. E muitas vezes nós até podemos pensar que aquela solução, orar para aquela solução para aquela pessoa é aquela, e não é. E não é. E não é aquilo que Deus quer. E não é aquilo que Deus quer, até pode ser a melhor coisa do mundo. No outro dia estávamos a falar, que não vem agora aqui ao caso, mas é um exemplo, não é? O Pedro, no Getsemane, disse a Jesus o que disse. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Ele disse uma coisa boa, não é? Ele estava a pensar ajuda-me. Sim, supostamente estava a ser amigo de Jesus, estava a demonstrar compaixão. Não vais à cruz, vais morrer agora. Quem lê aquilo diz assim: não, qualquer um de nós fazia o mesmo. Jesus era nosso amigo e era nós o mais evitar que ele fosse à cruz. expectável. Não é? E Jesus diz: repreendeu Satanás. O diabo, não é? Então, nem sempre aquilo que nós achamos que é bom, não é, para a nossa família. Claro que a gente deve orar, eu oro todos os dias pela saúde, pela provisão, sermos gratos a Deus pela nossa vida no geral, não é? Para as coisas da nossa vida no geral, dos meus filhos, a gratidão dos netos, abre portas, mesmo. Mas tremendo. Orar por coisas específicas, quando nós achamos que tem que ser ou que é, isso não é. Não vai resultar. E tu falaste aí numa coisa que ele também deu um toquezinho aí, que todos nós também já experimentámos ou vamos experimentar um dia, que é esse campo da impossibilidade. Porque Deus, Ele é Deus, né? Como diz a Helena, a nossa amiga Helena, ela diz: ele tem a mania que é Deus. Ela usa esse termo, eu acho engraçado. Ele é muito Deus. Ele é muito Deus, mas é verdade, Ele é Deus. E há vários exemplos na Bíblia em que Deus conduz as pessoas a um campo de impossibilidade. Nós estamos a querer, já aconteceu com todos nós, não é? Por exemplo, a questão do trabalho é a questão assim mais generalizada, não é? Nós batemos a várias portas e vamos falar com este e falamos com o outro e já passámos todos por isso, as cunhas e tal, vai lá sair qualquer coisa, uma oportunidade, se houver alguma coisa, algum lugar aí na Câmara, não sei o quê. Ou seja, estamos a mover as nossas possibilidades. E Deus quer nos conduzir, e isso já aconteceu comigo, mais que uma vez, e vocês de certeza que já provaram isso. Deus está-nos a dizer assim: eu quero-te levar ao campo da impossibilidade. Porque só no campo da impossibilidade é que nós reconhecemos Deus. É só nesse momento é que eu digo assim, como Moisés, o exemplo de Moisés. Ainda ontem vi esse mapa.
Moisés e o povo hebreu, eles ficaram encurralados numa praia. Eles tinham os egípcios nas costas, com armas para os matarem, e à frente tinham o mar. Yeah. Campo de impossibilidade. Não há solução. E o próprio Moisés ficou ali assim um bocado. E agora? E o Senhor disse a ele, marcha. Ou seja, toca no mar. E o mar foi aberto. E muitas vezes, pá, e todos nós, e pessoas que estão a ouvir e a ver, nós muitas vezes resistimos a esse momento, que é o momento da impossibilidade. Nós não queremos ir para aí, porque é desconfortável. Mas é aí que Deus quer nos levar para quê? Para Ele poder mostrar a nós, não é Ele, mas é a nós, que nós não devemos depender de nada a não ser dele. Eu acho, eu concordo contigo e acho que aí ainda entra mais uma cena na equação, que é, tem que haver comunhão com o Senhor, porque senão porque fica uma linha muito tenue entre o esperar no Senhor e não fazer nenhum. Não, sério. Também é verdade. Sério. É verdade. Quando, às vezes é um perigo. Nós ficamos à espera, achamos que estamos a esperar no Senhor e não estamos a fazer a nossa parte. Exatamente. Achamos que alguém vem nos bater à porta. Exato. Eu acho que há coisas que temos que ser nós a fazer, não é? Eu acho que, por exemplo, se eu tiver que entregar 100 currículos porque eu não tenho trabalho, eu tenho que ir entregar os 100 currículos. Tal e qual. Claro. Não é? Sem dúvida. Agora, e eu faço a minha parte e Deus já de fazer a dele, eu acho que vai ser assim. Tipo, sem dúvida, não, isso é muito verdade. Mas pá, não querendo aqui absorver a conversa, porque ela é que é convidada, mas este campo da impossibilidade ninguém quer ir. Ninguém quer ir para lá. É, fora da zona de porquê? conforto. Porque nos tira da nossa zona segura. Nós queremos sempre ter qualquer coisa para nos agarrarmos. E quando não estamos a ver as coisas, o que é que nós julgamos? Todos. Deus já não está aqui. Deus já não está na equação. Deus deixou-me. E isso não é verdade. Isso é mentira. Parece que Deus está na sombra, que não aparece, mas Ele quer nos conduzir à praia. Ele quer nos conduzir a um momento em que nós, digamos assim, como tu disseste, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Eu já não consigo outra resposta. Como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Aquela mulher que furou a multidão. Eu uso esse exemplo. Ela furou a multidão e tocou em Jesus. Ela já tinha corrido os médicos todos. Ela já tinha falado com toda a gente. Ela já tinha tentado tudo. Mas nada aconteceu. Nada mudou. O panorama dela ia de mal a pior. Então ela ficou no campo da impossibilidade. Ela disse, não, eu tenho que tocar em Jesus. E tocou em Jesus como? De qualquer maneira? Não, com fé. Porque Jesus disse, eu senti a virtude a sair de mim. Jesus sentiu a fé dela. Jesus sentiu sair dele o poder do Espírito Santo. Ele sentiu. Porquê? Acho que foi Pedro que disse, mestre, tu estás a perguntar, pá, essa passagem é linda, é tremenda. Mestre, estás a perguntar quem é que está a tocar? Então, mas espera aí, estamos aqui todos numa multidão e tu... Não. Pedro, digo eu, Pedro, tu não estás a entender o que eu estou a dizer. Eu estou a perguntar quem me tocou com fé. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Está a falar do quê? Expectativa? Nós temos que ter expectativa. Eu tenho que ir à igreja com expectativa. Eu tenho que orar com expectativa. Eu tenho que cantar com expectativa. A expectativa tem que existir. Porque a expectativa já é geradora da fé. Não sei se estou a conseguir explicar. Mas é verdade. E essa mulher foi a Jesus com expectativa. Porque, mais que expectativa, era confiança. Confiança é fé. Porque ela diz que ela disse, se eu tocar nele vou ser curada. E isso é fé. Ela não tinha dúvidas. E é o que a gente está aqui a conversar. A oração tem que ser com fé. Porque se forem só palavras, se calhar isto vai escandalizar algumas pessoas. É oco. É vão. É vão. Deus está a ouvir e está a dizer, ok, tu já disseste isso quantas vezes, como tu estás a dizer? 1, 2, 3, mas o teu coração não está nisso. Tu não tens fé nisso que tu estás a dizer, porque nós já falámos isso várias vezes.
e é uma realidade. Nós podemos fingir tudo, ou podemos fingir muitas coisas, mas fé ninguém finge. É impossível fingir fé. Ou nós temos ou não temos. Ou nós temos ou não temos. Não há como fingir. Eu posso fingir um sermão, posso ir, há aí pessoas que já vão à inteligência artificial, vão buscar sermões, entregam sermões aos irmãos com base na inteligência artificial. Eu posso fazer isso tudo, posso cantar, posso fazer tudo. Agora, fé, eu não posso fingir. Ou tenho ou não tenho. Pois. Não é? E fé, oração sem fé não vai funcionar, tem que estar junto. Não vale nada. Não vale E nada. também há outra coisa, que é a oração tem tudo a ver com comunhão com Deus, não é? É o que ele está a dizer. Se não também. tiveres a comunhão com Deus, porque hoje em dia aquilo que a realidade, infelizmente, é as pessoas imagina, tem um problema do casamento, não é? As pessoas estão-se a dar mal, estão em vias de se divorciar. O que é que as pessoas fazem hoje em dia nas igrejas? Nós sabemos o que é que as pessoas fazem atualmente, não é? Vão à livraria comprar livros sobre o casamento, vão ao gabinete, vão ao aconselhamento, ao gabinete do pastor. Exato. Ou seja, isso é válido. Ninguém Claro, está a dizer que não é o válido. contrário. Pronto, mas colocam como principal fonte essas coisas. Exatamente. E não recorrem à oração, não é? E a oração é o poder que transforma. Sem dúvida. Mesmo. Pá, eu tenho até aqui uma frase apontada que também acho que vem a propósito. Há muitas pessoas que às vezes dizem que eu falo muito do diabo e não sei o quê. Eu não estou aqui a dar crédito ao diabo, não é isso que eu estou a dizer. Mas se há coisa que Satanás, o inimigo da nossa alma, se há coisa que Satanás quer limitar, é a nossa oração. Se há coisa... Epá, como é que eu ia dizer isto? Coisas que não provoquem moça ao inimigo. Ele não está aí. Ele não quer saber disso para nada. Ele não quer saber se a malta anda entretida com determinadas coisas. Não. Ele é muito, como é que eu ia dizer, conciso naquilo que ele quer destruir e atacar. É astuto. É astuto. E se há coisa que o diabo investe para limitar, é a nossa oração. Sabem porquê? Porque se ele limitar a nossa oração, ele fica limitado. Esse é que é o segredo. Se ele conseguir limitar... Epá, podemos ter finanças limitadas, podemos ter muita coisa que não é suficiente, mas se ele conseguir limitar a nossa oração, a nossa vida de oração com Deus, a nossa busca, a nossa comunhão com Deus diária, consistente, se ele conseguir limitar, ele sabe uma coisa, ele vai, ou seja, ele vai ficar com mais espaço de manobra. Se ele conseguir restringir, não ores hoje, não ores por esse fez-te mal, não ores por ele, é isso que ele quer, porque se nós fizermos o inverso, nós vamos limitar a ação do diabo. Nós vamos limitar o maligno. O que é que Jesus disse? Orai sem cessar. Orai e não desfaleceis. Orai. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso. Orai, buscai ao Senhor. A chave é a oração. Às vezes, desculpa lá, às vezes a malta, nós próprios, não é a malta, é nós, andamos em busca de tanta coisa, de palavras, vamos para o YouTube à busca de uma palavra apropriada ao meu problema, mas as pessoas, será que estão a ler a Bíblia, sabem? Se calhar não sabem. A chave número um da nossa vida cristã é a oração. O ponto de conexão com Deus é a oração. É o que vocês estão aí, essa tradução aí, falar com Deus de uma maneira natural. Ou seja, o espaço que vai entre mim e Deus pode ser preenchido pela oração, ou seja, que cria um laço entre nós dois, mas também se não tiver lá a oração, pode ser preenchido com outra coisa, pode ser preenchido pelo nosso inimigo, como tu estavas a dizer. Certo. Yeah. E é assim, a qualidade não tem a ver com a quantidade, porque eu já orei 5 minutos, não é? E sei que foi genuína e que Deus me ouviu, e já orei meia hora
Pá, e tipo, a gente temos de ser honestos, às vezes estamos aqui Picar o ponto. a picar o ponto. A pensar em outras Não é? A coisas. pensar em outras coisas, a olhar, cai uma mensagem, a olhar para o telefone. Exatamente. Pá, isso não vale nada. Isso não vale nada. Não quer dizer que a gente tenha que orar sempre 5 minutos. Deus quer que nós estejamos o maior tempo possível com Ele, não é? Mas muitas vezes a gente, não, eu tenho que orar 1 hora, porque se eu não orar 1 hora já não é... Estás a ver? Eu não... Era aquilo que o Otávio estava a dizer ainda agora, que é, se for coisas que não interferem, o diabo não se vai preocupar, não se vai meter. Certo. Agora, quando nós estamos a orar e começa a tocar o telemóvel, ou alguém bate à Normalmente porta, acontece. ou alguém bate à porta, alguma coisa de bom a gente está a dizer ou a fazer. Não, e o que ainda às vezes soa muito estranho é ouvir alguns crentes que não acreditam nessa realidade espiritual, e alguns até nem acreditam no diabo. Pois. Mas há aqui uma coisa que toda a gente pode experimentar. Todos nós, como crentes, vamos poder experimentar. Mesmo aqueles que duvidam da ação do inimigo, não é? É só fazer frente a ele. Uhum. No momento em que, é o que tu estás a dizer, no momento em que nós decidimos fazer frente no sentido de fazer a vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus espera, nós estamos a fazer frente ao inimigo. Há uma batalha espiritual, que é o que a Carla estava a dizer. A realidade espiritual é muito maior do que esta material. As pessoas que não acreditam no diabo, ou que não acreditam na ação espiritual maligna, não é? Passam a acreditar quando passam a fazer frente ao inimigo. Quando começam a orar mais, quando começam a jejuar mais, quando começam a ler mais a Bíblia, quando começam a consagrar a sua vida a Deus, quando começam a ir mais e ter mais compromisso com a igreja e com os irmãos, quando começam a perdoar mais, quando nós começamos a fazer isso, o diabo vai se manifestar. Uhum. É impossível, ele vai se manifestar, porque ele não quer isso. Não é? E as pessoas... Ele sabe que aí é que está a vitória. Ele sabe que isso vai limitar, é o que eu estava a dizer, vai limitar a ação dele. Uhum. Vai limitar a ação dele. Não é? Não há tempo para nós falarmos sobre isso. Há um exemplo que todos nós conhecemos, que está lá em Atos 12, não é? Atos 12, que é o momento em que Herodes, Agripa, não é Herodes o grande, mas o Agripa, que ele manda matar Tiago e Pedro. Não, ele mata só Tiago. Sim. Manda prender Pedro. Sim, manda prender Pronto, Pedro. ele mata Tiago, que é um dos filhos do trovão, né? Os filhos de Zebedeu. Ele manda matá-lo à espada. A Bíblia diz que foi morto pela espada, e diz que isso agradou muito aos judeus, né? Eles queriam ver os apóstolos presos e mortos. Então o que é que ele decidiu? Ele decidiu mandar prender Pedro, meteu Pedro na prisão e deixou Pedro até... ia deixar passar a festa da Páscoa para depois o trazer em julgamento, provavelmente para o matar também. E isto traz um grande ensinamento. Estamos a falar de oração e de mães e de mulheres que oram, que se posicionam. Isto traz aqui um grande exemplo para nós. Vamos assim rapidamente por partes. Tiago, ele esteve no Monte da Transfiguração. Uhum. Tiago expulsou com toda a certeza demónios. Com toda a certeza ele demonstrou o poder de Deus. Ele curou enfermos. Mas isso não impediu Herodes de o matar. Pregou as boas novas, não é? Herodes conseguiu matar Tiago. E depois, Pedro ia a seguir. Podemos assim dizer que Tiago foi e Pedro já estava lá no cárcere, para provavelmente também ser morto. E Pedro, só na primeira pregação dele, quase 3.000 se converteram. A sombra de Pedro curava os enfermos. Imaginem a sombra de um homem passar e curar um paralítico, um cego. Só a sombra, ele nem tocava, só a sombra. Andou sobre as águas. Demonstrou o poder de Deus. Mas isso não impediu Herodes de o prender. Mas há aqui, não há tempo para lermos aqui Atos 12, mas está lá. Há aqui um ponto que é determinante. É que a igreja... A oração dos irmãos. A igreja, quando Pedro entra no cárcere, a igreja posiciona-se. Diz que a igreja orava incessantemente. Este aqui é o ponto
Para nós percebermos, É o segredo. filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, temos que perceber isto. Nós podemos demonstrar poder, nós podemos expulsar demónios, e isso é o que nós devemos fazer mesmo. Expulsar demónios, curar enfermos, libertar os cativos, tudo isso nós temos que fazer. Mas isso não garantiu a eles, eles eram discípulos de Jesus, como nós, mas isso não garantiu que eles não fossem um morto e um preso. Mas o que é que provoca a mudança? A oração da igreja. A igreja, os irmãos que estavam naquele momento em Jerusalém, eles chegaram à consciência ao ponto em que eles disseram assim, espera aí, que nós temos de tomar aqui uma decisão radical. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar em armas? Não. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E o que é que Deus fez? É isto que a gente tem que ler. A gente tem que ler a Bíblia. Não é ouvir as histórias da Carochinha, do António e do Joaquim e dos livros de quadradinhos e do YouTube. É a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. E diz que Deus enviou um anjo. Pá, a história é tão tremenda, né? Vocês conhecem, que Pedro, um pescador, não era um gladiador. Há aqui uma diferença de gladiador para pescador. Mas a Bíblia diz que ele tinha 4 soldados de 4 turnos. Estava preso com grilhões. E bem preso. E tinha 4 guardas, um pescador. Com 4 turnos, eles iam-se revezando. Olha, agora vou dormir, fica aí tu. E diz que Deus envia um anjo. Diz que a cela, o cárcere ficou iluminado com uma luz tremenda. E aquele homem que está ali preso, ele até acho que estava a dormir naquele momento, e diz que ele até julgava que aquilo era uma visão. Era um sonho. As portas abriram-se, as correntes caíram e ele saiu em liberdade. Mas pronto, o importante aqui é nós percebermos o quê? É isto mesmo. Que o que foi aquilo que representa a diferença, e isto pode ser o exemplo de Pedro, mas pode ser o exemplo de uma mãe, pode ser o exemplo de alguém, de uma esposa, de uma pessoa que está numa condição que ela já não sabe o que é que há de fazer, não é? E o que é que nós devemos fazer? Qual é a posição que nós devemos tomar? É essa. É a oração. Porque a oração muda o panorama, a oração muda as coisas, muda-nos a nós também, mas muda o panorama, muda as coisas, muda as circunstâncias, não é? E este é um dos exemplos, não é? O que é que tens a dizer? Não, é isso. Agora estavas a falar e estava-me a lembrar de um filme cristão que eu vi já há alguns anos, penso que está no YouTube, que é o Quarto de Oração. Chama-se O Quarto de Oração. Yeah. E a história é bem interessante e relata mesmo isso. O poder da oração a mudar a vida daqueles que rodeavam. Eu não vou contar o filme, mas vejam que é excepcional. O Quarto de Oração. A senhora tinha um quarto em casa onde ela dedicava a oração pela vida das pessoas e o filme relata isso. Ela a orar e depois Deus a transformar e ela a ter a vitória daquilo que orava, né? E é isso. A oração faz toda a diferença mesmo. É o segredo. Nós já participámos em várias reuniões de oração, não é? Em várias congregações onde estivemos. E não é que eu diga assim, tenho vocação, não, acho que isto não é uma vocação, acho que todos nós temos que orar. Não é preciso ter vocação. Não tenho vocação para orar. Não, tu não precisas ter vocação, tu precisas de orar. Não precisas ter vocação, não é jogador de futebol, não é nada disso. Mas as reuniões, eu sou apaixonado por isso. Se há reunião, e nós partilhamos isso, né, tantas vezes, se há reunião que eu gosto, se há reunião que me dá gozo, digamos assim. E é o termómetro de uma igreja também. Exatamente. São as reuniões... Não tem a ver com a quantidade, porque ao domingo é toda a gente a celebrar, é celebração, dia de festa, dia de gratidão ao Senhor, tudo certo, a ceia, está tudo certo. Mas é isso que tu disseste. O fundamento da igreja, o fundamento do ministério é a oração. O fundamento da família, lá está o teu exemplo, não é? Os teus filhos,
os nossos, né? Os nossos filhos, eles hoje são o que são, ou estão onde estão, por razão também da nossa oração. Não é? A gente até podia falar aqui de outros exemplos, por exemplo também da tua irmã, que também já esteve aqui no podcast, que houve um momento na nossa vida em que nós nos desviámos, digamos assim, não é? Porque esses momentos também já aconteceram a muitas pessoas, e se calhar pessoas estão nessa condição. E eu sei porque ela nos disse mais à frente, ela disse: eu nunca deixei de orar para vocês, eu nunca abandonei, eu nunca deixei de colocar vocês diante do Senhor. E um conselho, e o tempo que nós temos no nosso dia a dia não é muito, mas o conselho que eu dou aos meus amigos e à malta mais nova, aos irmãos, é que nós podemos não estar com os nossos amigos, com os nossos digamos, colegas de trabalho a toda a hora, podemos não estar com os nossos familiares mais distantes, podemos não estar com eles, não podemos não concordar com eles, mas há uma coisa que nós nunca podemos fazer, é desistir dessas pessoas. Desistir no âmbito, não é de andar lá a bater à porta, a querer sempre que as pessoas mudem, não, é na oração. As coisas mudam é na oração. Uma mulher que quer conquistar o marido, vou dizer isto aqui com ousadia, há mulheres que pensam que através do sexo conseguem controlar os maridos. Esqueçam. Nem com o sexo, nem com o guisado, nem com a lasanha, nem com os grelhados. Esqueçam. O marido não fica por causa disso. Não mesmo. O marido fica por causa da oração. O marido volta para casa, volta para a família, reconcilia-se, não é por causa do aparato. Não, o marido volta por causa da oração. Os filhos vão para a rua e voltam para casa em segurança, e voltam e andam em caminhos que oxalá seja assim a realidade, mas muitas vezes não é. Mas não é por andar atrás dele. Não é para andar a fazer videochamadas, a ver se o filho está. Onde é que tu estás? Eu não sei o quê. Esqueçam. O que segura, o que livra a família, os filhos, tudo isso do maligno, é a oração. É a oração. Deixa-me só dizer isto. E há uma coisa aqui que eu tenho que dizer. Se nós não oramos hoje, ouçam isto. Nós estamos a viver um panorama, vamos dizer, favorável na nossa família. Se nós não oramos hoje pela nossa família, pelos nossos filhos, toda a nossa família, infelizmente, se nós não o fizermos, lá mais à frente, estamos a comprometer o vamos amanhã. comprometer. Vamos comprometer o futuro deles. Vamos comprometer o propósito deles nesta terra. Eles dependem, assim como eu dependi da oração da minha mãe e tu da tua mãe, e eu da tua. Nós dependemos da oração, isto é tremendo, nós dependemos da oração uns dos outros. Nós não dependemos da sabedoria, não é? Ainda há bocado estava a falar ali com o Renato sobre Salomão. Não é? Às vezes achamos que a sabedoria... eu tenho muita sabedoria. Eu sei como administrar a minha casa. Não, a mim ninguém me ensina como é que eu... Não, eu sei como é que é de agarrar o meu marido. Eu sei como é que as finanças vão funcionar. Eu sei como é que... Não, a mim ninguém me ensina como é que eu educo os meus filhos. Não, eu já fui mãe de não sei quantos, e não sei o que, não sei o que mais. Aquela conversa. A sabedoria não chega. Não chega. O exemplo de Salomão. A Bíblia diz que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. 3.000. O homem mais sábio, mais rico que existiu. E no fim dos dias dele, nos últimos dias, ele cometeu abominação diante do Senhor. Ele tornou-se num idólatra. Ele adorou falsos deuses. Um homem que morreu, nem 60 anos ele tinha. Morreu com 50 e poucos anos de vida. Ou seja, isto para dizer o quê? Muita sabedoria, muito conhecimento, sabia muito tudo. Dinheiro. Muito dinheiro, muita riqueza, lá está. Muito, às vezes as pessoas também acham isso. Não,
o menino tem que ter isto e ter as tecnologias e ter não sei o quê. Esqueçam, mães, pais, eu cometi esse erro, eu estou a dizer isto porque eu cometi esse erro. O que o vosso menino precisa é de Jesus. O que ele precisa é de conhecer Jesus logo desde pequenino. Não é de sabedoria, não é de terapia. Hoje a moda é a terapia, mete o menino na terapia. A terapia é válida, tudo bem, mas não é a prioridade. A prioridade é Jesus, a prioridade é a oração. A prioridade do menino é a oração. Temos que orar pelos nossos filhos, temos que orar pelos nossos maridos e mulheres, temos que orar pela nossa família, porque o diabo não está a brincar. Não está a brincar. Isto não é, eu não estou aqui a pregar, não venho aqui, estamos a conversar os quatro, porque isto é real. Eu sei do que estou a falar, porque isto nós provamos na nossa vida. E vejam isto, já falámos isto aqui uma vez. Em questão de navegação, o piloto desvia-se um grau, é um grau que se diz, né? Ele desvia-se ali no âmbito da longitude ou latitude, não sei bem, mas ele desvia-se um grau da rota. Ele tem que vamos imaginar, ele tem que evitar um ciclone. Então o que é que ele faz? Ele arranja uma rota alternativa. Ele muda ali as coordenadas, não é? E muda um grau ou dois. Vamos imaginar que é vamos imaginar que é assim, vira ali o potenciómetro um grau. Mas aquele grau, umas milhas à frente, já não é um grau. O desvio já é muito grande. E eu estou a dizer isto no âmbito da oração porque é assim, hoje nós cedemos um grau. Hoje já não oramos. Hoje já não fazemos petição, não agradecemos a Deus por aquilo que chega à nossa vida. Hoje eu vou ceder. Hoje, amanhã cedo outra vez outro bocadinho. Agora já não leio aqui a Bíblia. Isto agora já não está a funcionar e tal. Vou pôr isto de parte e tal. Depois vem uma emergência e vai correr para a Bíblia. SOS e tal. Está a desviar. Quando chega à frente, já há um desvio muito grande. Não é? Ou seja, é como se fosse é como a linha do comboio. Há um ponto da linha em que ela é giratória. Ela entra em alinhamento com vários carris, certo? Quando ela está alinhada, o comboio pode passar. E é assim que nós temos que ter a nossa vida com Deus. É uma vida alinhada. Não é uma vida desalinhada. Porque é aquilo que a gente está aqui a falar e é uma realidade. Se nós não orarmos hoje pela nossa família, mães, pais, volto a repetir, isso vai ter consequências. Vai ter, infelizmente vai. E a culpa não é de Deus. Mas Deus não fez nada. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. O pai ou a mãe que não ora pelos seus filhos é um irresponsável. Yeah. O pai que não coloca a vida dos filhos, o futuro dos filhos num mundo, como a Bíblia diz que é um mundo perverso, não é? Um mundo que jaz no maligno. Se ele não orar, se ele achar que o mais importante é ter o menino entretido com joguinhos e com... Isso é válido, mas isso não pode ser a prioridade. A prioridade, onde é que está o pai? Está a orar. E outra coisa, eles vêm. Eles vêm o pai orar à mesa. Está aí o Renato e o Tiago. Os miúdos vêm. E eles vêm e eles repetem. Mas o pai ora. Tu não oras. É ou não é? Quando vai lá alguém a casa, o pai, vamos imaginar, família, Renato, Tiago, Daniel, pronto. Oram à mesa. Quando vai lá um convidado, eles dizem logo assim, que aquela subtileza deles. Então, tu não oras? Tu não oras, não agradeces a Deus pelo comer? O adulto fica assim um bocado atrapalhado. Eu vou... porque o meu pai ora sempre. O meu pai faz questão de fazer isso, né? Então, eles vêm. Eles vêm. E eu não tive essa felicidade de ver isso acontecer. Não é? É mesmo. E temos o exemplo de Davi, né? O exemplo de Davi, que pecou, o pecado dele, por assim dizer, ele levantou um censo. Está lá em 1 de Crónicas. Ele levantou um censo. Deus nunca disse para ele fazer censo nenhum.
diz lá que Satanás ludibriou e ele levantou um censo, mandou contar as pessoas, né? Até o próprio Joabe, que era o general do exército dele, disse, epá, mas isto não está certo, Deus não mandou fazer isto, mas ele levou aquilo lá avante. Então Deus puniu Davi, mas puniu Davi na vida do povo. Houve uma peste que morreram milhares de pessoas. Pá, isto para dizer o quê? Deus perdoou a Davi, mas houve consequências. A consequência não foi alterada. Yeah. Esta é que é outra cena. Há pecados que Deus nos perdoa, mas eles têm consequências. A gente nunca pode esquecer isso. Consequências no futuro, não é? No futuro dos nossos filhos, no futuro da nossa família. Estás a falar e eu estou-me a lembrar de vários Então exemplos fala. que aconteceu na nossa vida, não é? E que eu sei, tenho a certeza absoluta que foram fruto de oração e de livramento, não é? Yeah. E estou-me a lembrar do que estavas a falar, estou-me a lembrar um caso, o Daniel hoje não está aqui, mas é um dos pequenos exemplos que ele teve um trabalho em que ele saía às 3 da manhã de casa, trabalhava conduzia cerca de 16 horas. Yeah. E eu, sempre que ele saía de casa, eu orava, agradecia a Deus pela proteção dele. E ele contou-me uma vez, já depois de ter saído desse trabalho, que um dia às 4 da manhã ele foi para o Alentejo e numa estrada daquelas que não são principais, Escuras, não é? né? Escuras, não é? Estradas secundárias. As secundárias, sim. Numa estrada escura onde não tinha ninguém e a estrada era mesmo escura, que ele adormeceu ao volante. E ele diz que no momento que adormeceu ao volante ouviu uma buzina de um caminhão no ouvido dele, e quando ele despertou ele não tinha nada, não havia caminhões, não havia nada. Uau. E eu tenho a certeza absoluta que é fruto da nossa oração, o pedido de proteção, É verdade. e que Deus envia os anjos para proteger. Esse é um dos exemplos, não é? Outro exemplo que eu também estavas a falar e que eu me lembrei foi do teu pai. Muitas vezes a gente quer à força que as pessoas se convertam, que as pessoas venham para Jesus. A gente fica às vezes num desespero, não é? Que vê a pessoa assim, a pessoa morre e vai para onde? Não vai estar connosco, não é? Yeah. E queremos que essa pessoa seja salva e queremos fazer na nossa força. E muitas vezes não. Funciona. Ainda há pouco tempo eu falei com uma moça sobre isso, porque a preocupação dela é que ela acredita em Jesus e a filha não. E ela diz, vem o final dos tempos e eu estou em desespero porque a minha filha não vai. E eu estava-lhe a dizer que tem tudo a ver com a oração. Nós temos que orar. Sem dúvida. E o teu pai é um exemplo. É assim, o meu sogro, não é? Já não está cá, já partiu para o Senhor, mas ele era a pessoa mais resistente a tudo que tinha a ver com religião, com Jesus, tudo. com Deus. Sempre que nós falávamos havia discussão, era super complicado, não é? Até porque uma pessoa depois, também frequentava outras coisas e nós deixámos de falar, mas eu não deixei de orar por ele, e sei que o Otávio também não é? Sempre orámos para que ele fosse salvo e para que ele tivesse um encontro com Jesus. É verdade. E um belo dia nós chegámos lá a visitá-lo, não é? E ele disse, eu estou a ouvir uma rádio, estou a ouvir um pastor, pá, e estou a gostar de ouvir o pastor, pá, e começou a falar connosco sobre Deus e sobre a palavra, não é? E um dia telefonou para ti e disse, olha, eu quero receber esse Jesus que tu falas. Ora por mim. Ora por mim. Então, não foi através de nós. Não foi nenhuma campanha de evangelismo. De evangelismo. Não foi nenhum evangelista. Mas eu tenho Nem fui eu. Mas eu tenho a certeza que foi a nossa oração. oração. É a oração. Não é? E ele sintonizou o rádio que normalmente estava no futebol Yeah. e começou a ouvir um pastor. Então, é assim. E aquilo despoltou fé no coração dele. Então, não é através de nós, não é que nós existimos, não é na nossa força. É através da oração. E a oração move tudo Move tudo. o impossível. Não é? Não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mesmo. Assim diz o Senhor. É verdade. Que é isso.
Pois, esse é um dos exemplos. Há tantos exemplos. Temos muitos. Há tantos exemplos. Talvez o mais conhecido assim, no mundo cristão, o exemplo de Smith Wigglesworth, um evangelista muito conhecido, né? Usado por Deus nos dons do Espírito, curas tremendas, ressuscitava muitas pessoas. Acho que mais de 20 pessoas foram ressuscitadas. Que estão registadas. Registado, há mais, né? Mas lá está o exemplo, voltamos à questão da mulher. A mulher dele já era, eles conheceram-se, ela já fazia parte de um determinado ministério, agora não me lembro do nome, mas pronto, era um ministério de evangelismo, de rua, e saíam à noite, iam em busca dos sem-abrigo e tal, mas ele tinha um grande, lá está, ele tinha um grande problema, ele era analfabeto, ele não sabia ler. Ele não sabia ler e era bruto, era um canalizador, não quer dizer que os canalizadores sejam brutos, né? Mas pronto, era uma pessoa rude, digamos assim, e a mulher insistia, não é? No sentido de orar por ele. E ele via as saídas dela, né? Vamos pôr esse exemplo aqui na mesa. A mulher saía à noite, uma mulher saía à noite no Reino Unido, frio, neve, saía para ir para esses lugares, falar de Jesus, e ele não gostava daquilo. Ia contra. Então ele disse que, um dia disse à mulher, olha, eu não quero que tu saias, mais ou menos assim. Eu acredito que a história seja esta, não posso confirmar, não estava lá, não posso confirmar. Há pessoas que dizem que não é verdade, mas pronto. Mas a história é interessante. E ele disse à mulher, olha, tu vais sair, mas se saíres, voltares, eu não te vou abrir a porta. E ele assim fez. A mulher voltou já à noite e ele tinha as portas fechadas e não lhe abriu a porta. E a senhora dormiu no alpendre, ao frio. Ele de manhã abriu-lhe a porta e ela foi-lhe servir o pequeno almoço. É como tu estavas a dizer, nós temos que fazer também a nossa parte, não é só estar a orar e depois claro, não mexemos uma palha. Mas isto para dizer o quê? Que, aquele homem deve ter ouvido muitos sermões, mas o que conquistou ele, o coração dele, foi o testemunho dela, mas também a oração, porque ela orava por ele. E, lá está, ele era analfabeto, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele só leu a Bíblia a vida toda, nunca leu outro livro. Nunca leu, ele diz que nunca leu um jornal na vida, ele não queria ler mais nada, só lia a Bíblia. Aprendeu a ler com a Bíblia, vejam isto. Aprendeu a ler com a Bíblia. E Deus usou aquele homem de uma maneira tão poderosa, não é? Mas lá está, tudo começou através da mulher. Através do exemplo da mulher, do testemunho da mulher e da oração da mulher, que ela orava por ele. Não é? Uma pessoa que aparentemente não tinha hipótese de sucesso, quem é que vai dar um microfone ou vai dizer que um analfabeto, ele não sabia falar, quase, não tinha eloquência nenhuma, mas que Deus usou de uma maneira tremenda. E há tantos outros exemplos, tantos exemplos, não é? Por exemplo, se nós falarmos de Billy Graham, não é? Billy Graham é muito conhecido mundialmente, não é? Como um evangelista. Agora, se perguntarmos quem é a mulher dele, sabemos quem é o filho dele, não é? O Franklin. Mas quem é a mulher dele? Se calhar a maior parte das pessoas não conhece. Mas ele atribuiu à mulher, Billy Graham, que viajava para todos os lados, viajou para a União Soviética, foi o primeiro pregador a pregar o Evangelho na União Soviética, se não estou em erro, publicamente. Enchia estádios de uma maneira tremenda, que Deus usou. Agora, a mulher ficava em casa. A orar por ele. Não era só a mulher, certamente. Ficava a orar por ele, ficava a cuidar dos filhos dele, da família dele. É aquilo que nós lemos aqui em Provérbios 14. A mulher sábia edifica. Se ela fosse uma mulher nécia, fosse uma mulher que dissesse, não, eu não quero isto para mim, então mas tu vais viajar e eu fico em casa, então mas tu andas a passear e eu fico aqui a fazer crochê,
ela destruía o seu lar. Ela ia destruir o lar. Ela tinha a possibilidade de anular aquilo que Deus queria fazer através de Billy Graham. Então, isto é realmente muito importante. Não é? Como tu disseste logo no início, o mundo espiritual comanda o mundo natural. Comanda o mundo natural. Digam o que quiserem. Eu não acredito. Não sei o quê. E depois há outra coisa que a gente no outro dia estava a falar. Hoje está muito na moda. Isto não é estar aqui a ser resingão, não é nada disso. Mas há coisas que eu não entendo. Há uma palavra que está agora muito em voga, que é espiritualidade. Qualquer coisa é espiritualidade. Espiritualidade. Mas, assim como rezar, a palavra espiritualidade, sabem quantas vezes aparece na Bíblia? Zero. Essa palavra é usada por cartomantes, é usada por feiticeiros, é usada por satanistas, é usada por muita gente. Mas espera aí, mas qual espiritualidade? Os mental coaches falam de espiritualidade, mas qual espiritualidade? Afinal, qual é a espiritualidade? Porque os feiticeiros também dizem espiritualidade, mas qual? É isto é que ninguém diz, já estou com uma outra. É isto é que ninguém diz. Tem que dizer qual é a espiritualidade. Porque só há duas espiritualidades. Só há o reino de Deus e as trevas. Não há aqui como dizia alguém, o cinzenta, a zona cinzenta. Isso não existe. Então não sei porque é que estou a falar disto, mas isto é importante, porque eu ouço tanta gente, tanta pessoa a falar deste termo, está toda a gente a copiar isto, a espiritualidade, e eu assim, mas onde é que... É assim, há palavras que não estão na Bíblia que são de Deus, não é? Há coisas que não estão na Bíblia, que não é isso que eu estou a dizer. Agora, quando uma pessoa afirma essa palavra, ou quando cita essa palavra como algo vindo de Deus, tem que definir. Qual é a espiritualidade que estamos a falar? Porque os demónios também são espirituais. São mais espirituais. Os demónios são espirituais. Eles existem. Olha, deixa-me só aqui dizer uma coisa. Aproveito já para lançar aqui o desafio. Teve aqui o nosso convidado, o Wilno. Lembram-se do Wilno? Está aí aquele quadro fantástico dele. Ele deu aqui uma sugestão de um filme, que eu fui ver o filme. Ele disse aqui uma coisa que foi mais ou menos assim. É o filme mais cristão que eu já vi. Ou o filme mais cristão que eu vi nos últimos tempos. E eu estive a ver o filme com a minha mulher. E eu digo-vos uma coisa. Vejam o filme. Para aqueles que dizem que o diabo não existe, um filme que foi feito por realizadores cristãos, ok? É ficção, é uma obra de ficção, atenção. Não é baseado em nada que esteja na Bíblia. É ficção, é uma ideia dos realizadores. Mas aquele filme, Nefarious, o filme chama-se Nefarious, quer dizer nefasto. Ok? Não estou aqui a fazer publicidade ao filme, mas eu acho que é muito interessante para as pessoas de uma vez por todas perceberem, mas isso não está na Bíblia. Para as pessoas perceberem como é que o mundo espiritual funciona. Como é que as coisas funcionam por detrás das cortinas. Não é? Uhum. É um filme que eu recomendo às pessoas verem, para perceberem como é que determinadas coisas acontecem no mundo espiritual. Porque, isto não é estar a criticar os irmãos, de forma alguma, não estou a combater ninguém, mas às vezes parece que a vida cristã é quase uma vida natural, é um âmbito completamente, não há demónios, não há ataques do diabo, o diabo não existe, a oração não é precisa, a oração não é precisa, parece que é tudo, lá está, depois vem aquela palavra em cima dessas coisas, espiritualidade. O que nós precisamos é de espiritualidade. Não, nós não precisamos de espiritualidade, o que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. Não, nós não precisamos da religião, nós precisamos de Jesus. E de seguir o exemplo dele. Mas qual é a espiritualidade? É seguir Jesus. Ponto. Se for essa... é que mais orava. Exatamente. Seguir o exemplo de Jesus. Ontem vi já estou a falar mais outra vez, mas pronto. Eu vi um vídeo que achei muito interessante.
um pregador, ele estar a falar com vários irmãos, e ele estava a dizer assim, pá, vamos fazer aqui um teste, estou a ver aquele teste da prata, né? Mete aquele líquido para ver se é prata ou se não é, né? Um teste, vamos ver se isto realmente é metal precioso ou não. Ele diz que o nosso teste, para nós conseguirmos ver se realmente estamos a viver uma vida cristã, seguidores de Cristo, uma vida plena, é o que tu disseste, somos seguidores de Cristo. O que é que faz um seguidor? O seguidor faz o que ele faz, imita o que ele faz, fala o que ele diz, não anda aí a falar coisas que ele não diz, não é? Então ele disse assim, então pronto, o que é que Jesus disse? Essencialmente, curar os enfermos, expulsar os demónios, libertar os cativos. Ah, mas eu sou pastor há 30 anos. Expulsar demónios, libertar os cativos, curar os enfermos. Ah, mas eu sou marinheiro. Libertar os cativos, expulsar demónios, curar os enfermos e anunciar o ano e anunciar o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor, o Evangelho. E isto, eu estou a dizer isto não é para fora, eu estou a dizer isto para mim. Quando eu ouvi aquele exemplo, eu estou a dizer para mim, porque nós assumimos aqui que somos seguidores de Cristo. Então, o seguidor de Cristo tem que fazer o que Cristo disse. Ide e fazer discípulos, expulsai demónios, ressuscitai os mortos, curar os enfermos, falar novas línguas. Foi isto que Jesus disse. O quanto é que nós estamos a fazer disto? Pergunto eu. Estou a falar para nós aqui. Não é? O quanto é que nós estamos realmente a fazer disto? Então, se calhar, entra aqui aquela questão do grau. Se calhar, a determinada altura, nós mudamos, desviamos da rota. Nós começamos, não todos, mas começámos a achar que nós podíamos fazer um evangelho diferente. Há uma frase de Derek Prince que é "They try to improve a better gospel." Renato, vocês são fortes aí no inglês. They try to improve. Ou seja, eles tentaram inventar. Não é inventar, tentaram fazer um upgrade, né? Tentaram fazer um evangelho ainda melhor. Melhorar, improvar. Melhorar. Yeah. E às vezes a ideia que fica é essa. É que há malta que quer ainda fazer melhor. Acham que conseguem fazer melhor. Querem ser mais que Deus, então. Exatamente. Querem fazer melhor, porque Jesus nunca disse para nós multiplicarmos pães e peixes. Ele nunca disse isso. Ele disse curar os enfermos, expulsar os demónios, libertar os cativos, ressuscitar os mortos, falar novas línguas. Foi isso que ele disse. O quanto disto nós estamos a evidenciar? Esta é a pergunta que nós devemos fazer à nossa vida cristã. O quanto disso nós estamos a fazer? Fazer discípulos, curar enfermos, expulsar demónios, libertar cativos, tudo isso. E esta é que é o quanto nós estamos a orar, o quanto nós estamos a jejuar, o quanto nós nos apartamos deste mundo, o quanto nós nos separamos das coisas deste mundo. Quando nós falamos isto aqui, não é naquela, vamos para uma gruta, ou vamos... Não. É nós não amarmos este mundo. Não amarmos este mundo. Porque Jesus também foi muito claro. Não podes amar a dois senhores. Não podes. Não é? Há bocado estavas a usar ali uma frase que eu achei muito interessante. Que Deus era... Como é que é? Coerente, não é? Mas Jesus... Muitas vezes, ele não era coerente, ele era radical. Não, eu disse coerente, ou seja, é porque ele diz uma coisa, ele mais à frente não se vai contradizer, ele vai sempre seguir por aquilo que ele disse primeiro. Bate sempre certo. Foi por aí. Yeah. Mas é isso. E às vezes não, é tão simples que é muito complicado. Pois. Não é? Mas as pessoas de ser tão simples querem ainda... They try to improve. Eles tentaram fazer deixam só a parte boa, ou seja, as coisas fáceis para chamar pessoas, né? Ou seja, é muito mais fácil atrair massas se não houver dificuldades, não é? Exatamente.
Ou seja, deixam só ali o filé mignon para as pessoas, pronto, se entreterem, e a parte complicada, não é? Mas Jesus disse, quem me quiser seguir, pega a sua cruz, ou seja... É trabalhoso. Ora bem. Ou seja, nós todos vamos ter que pegar naquela coisa que para nós, que é o nosso calcanhar daqueles, e nós vamos ter que pegar nisso e vamos ter que seguir Jesus com isso às costas. É verdade. É muito interessante o que ele acabou de dizer, porque às vezes nós achamos que a primeira condição que Jesus põe é, por exemplo, fazer um curso. Mas não é isso que ele diz. Toma a tua cruz. Lá está a questão do grau, através da rota. A questão é o quanto nós não nos desviamos da rota. Não é? Porque damos ouvidos a doutrinas e a pregadores que nós achamos que eles eram uma referência bíblica, não é? E desviamos da rota da Bíblia. Não é? Porque essa que é a rota. É o azimut, não é? É aquilo que nos indica o norte, não é? O rumo. O rumo está lá. O rumo não está naquilo que diz o homem, mas aquilo que diz Deus, não é? E a pergunta que nós nos devemos fazer, não é? Eu digo isto na qualidade de filho de Deus, não digo isto noutra qualidade qualquer. Nós dizemos isto. O quanto eu não me desviei da essência do Evangelho. O quanto eu não fiquei sofisticado. O quanto eu não me tornei sofisticado. Né? Pá, havia tanta coisa que a gente podia aqui, coisas que borbulham no nosso coração. Pá, eu ainda há bocado, antes de começarmos, eu tinha estado a orar e estava a meditar. E o Senhor, eu creio que foi o Senhor que colocou esta frase assim no meu coração. O síndrome da manjedoura. O síndrome da manjedoura. Às vezes nós achamos que as coisas acontecem nos palácios. Jesus nasceu numa manjedoura, em Belém. Ele não nasceu em Jerusalém, no palácio. Mas houve 3 reis, 3 homens, que vieram àquela manjedoura, humilharam-se e vieram àquele lugar, digamos assim, de menos qualidade, de menos... Um palheiro com burros, com pastores, que cheira mal. A cheirar mal. Ou seja, o quanto... E há outro exemplo, epá, é tremendo, o Espírito Santo fala connosco e é tremendo. O exemplo de Naamã. Naamã tinha o mesmo síndrome. O síndrome da manjedoura. Ou seja, ele não queria descer baixo. Descer também só pode ser baixo, não é? Mas ele não queria descer àquele nível. E às vezes nós ficamos muito sofisticados. Eu estou a falar para mim, não estou a mandar recados para ninguém, não venho aqui para mandar recados a ninguém, mas às vezes ficamos tão sofisticados no nosso cristianismo, na nossa forma de abordar a Bíblia, que ficamos com o síndrome da manjedoura, que é, epá, as coisas têm que acontecer de uma maneira espetacular, tem que ser no palácio, tem que ser com nível, tem que ter tudo, tem que ter excelência e não damos espaço a pessoas que não tenham determinada roupa, ou se não têm os dentes todos na boca, ou se não cheiram bem, e entramos no síndrome da manjedoura. Mas a verdade é que Deus está na manjedoura. A manjedoura é onde nós temos que ir encontrar o Senhor. É o quê? Fala-nos de humildade. Não é humildade, não estou a falar de humildade uns com os outros, não estou a falar disso. Estou a falar de humildade diante do Senhor. Quando eu digo assim, Deus não pode fazer através daquela pessoa. Deus não pode usar aquele. Porquê é que está a usar aquele e não está a usar a mim? Eu já estou no síndrome da manjedoura. Eu já estou a achar que, há uma fórmula, né? Há uma maneira... Ou que só através de mim é que vai acontecer. Exatamente. Então, mas espera aí, então eu tenho não sei quantos ministérios,
fiz cursos para trás e para a frente, tenho isto e tenho aquilo. Recebi uma palavra do não sei quantos. Recebi palavras dos Estados Unidos, vieram dos Estados Unidos, colocaram as mãos e tiveram palavras proféticas para mim. Então e agora Deus vai usar aquilo? Epá, aqui qualquer coisa... Não, isto não é de Deus. Síndrome da manjedoura. Eu estou a dizer isto para mim, porque Deus falou para mim, que é assim, eu como seguidor, nós como seguidores de Cristo, nós temos que nos humilhar. Naamã, ele era leproso, era um homem, era um general sírio, não é? Ele era de grande reputação, mas ele foi lá ao profeta, e o profeta disse, olha, tens que mergulhar na lama, no rio. No rio de lama. Um rio sujo. Ele disse, sempre. mas espera aí. Então eu venho aqui carregado de ouro e de roupas ricas, o profeta nem me recebe, manda um miúdo, Geazi, vem falar com ele, então o profeta não me recebe, mas o que é isto? E agora manda-me mergulhar. Não, eu tenho rios mais limpos lá na minha terra, na Síria. E há alguém que está lá na comitiva com ele, que ele era um general, que diz assim, espera aí, mas olha lá, ele pediu-te alguma coisa de mais? Ele pediu-te alguma coisa de mais que tu não possas fazer? Qual é o problema de mergulhares na água? Mesmo que seja barrenta ou suja, ou que tenha moscas. Qual é o problema? O que interessa é que tu saias daqui curado. E diz que ele obedeceu. Ele fez o que o profeta mandou fazer. E ele diz que a pele dele era como um bebê. Ficou nova. E isto está-nos a falar, a mim está-me a falar, de que muitas vezes, já estamos aqui a sair do assunto, mas muitas vezes nós ficamos tão sofisticados no mover de Deus que achamos que tem que ser através deste ou do outro ou daquele e daquela maneira ou desta e achamos que Deus não age a não ser daquela maneira. E vimos coisas a acontecer sobrenaturais que nós dizemos que não são de Deus. E há pessoas até que dizem que é do diabo. Não, isto não é de Deus. Isto é uma coisa que não faz sentido. Aquela pessoa não pode ser aquela pessoa. Aquela pessoa nem sequer tem um curso. Aquela pessoa nem sequer anda connosco, não é? Como aquele homem que expulsava demónios. Os discípulos, Senhor, então, mas está aí um homem a expulsar demónios em teu nome. Ele nem anda connosco. A gente tem que o proibir, Senhor. Então, mas espera aí, ele não faz parte da nossa equipa. Jesus repreendeu-os. Não, deixem notar. Quem não é contra nós é por nós. Isto para dizer o quê? Nós não podemos viver o síndrome da manjedoura. O homem pendurado na cruz ao lado de Jesus. Olha outro exemplo, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Mas quem é ele para estar no paraíso? Nunca foi batizado, meu. Nunca fez uma oração de consagração. Nunca deu o dízimo. Nunca deu ofertas. Nunca veio ao templo. Nunca trouxe, se calhar nunca trouxe nenhum sacrifício no templo. Se calhar não celebrava a Páscoa com os outros. No entanto, Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Jesus está a dar uma lição a nós. Jesus está a dizer que não é como a gente acha que é. Ou alguém que eu já li muita Bíblia, já tenho não sei quantos anos, tenho essa mania, tenho muitos anos de ministério, não sei o quê, mas ficaram muito sofisticados. Não conseguem ir à manjedoura. Tem o síndrome da manjedoura, e isto pode acontecer com qualquer um de nós. Sofisticadamente cristãos. Deixamos de reconhecer o mover do Espírito de Deus dentro das igrejas. Deixamos de reconhecer. Falamos do Espírito de Deus, mas não há o mover de Deus. Em muitos lugares não há, porque é a casa de oração, mas é uma casa de incredulidade. É uma casa de incredulidade. Volto aqui ao versículo que falámos do início, que eu falei do início, que diz, e se o meu povo que chama pelo meu nome, ou seja, os crentes, quem é que chama pelo nome de Deus? Os crentes. Exatamente. Não é? Se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter, arrepender-se dos maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem a ver com cursos, não é? Yeah. Não tem a ver com eu sou o bambambam aqui do sítio, Sou ungido, é só através de mim é que... Tem que descer de mim e depois de mim desce para os outros. E nada acontece a não ser através de mim. Essa é outra... Isso está onde? Onde é que isso está? Antigo Testamento? Deus está aqui a dizer tudo. Yeah. As pessoas têm que se humilhar. Nós temos que nos humilhar e orar cada vez mais. E por isso é que às vezes acontece através de determinadas pessoas que não são o tal bam. Exato. Percebes? As pessoas se humilham. Pessoas que se humilham e esses que são o bam e que são não sei o quê, têm carteiras e diplomas. Essas pessoas têm que se arrepender. Yeah. Elas têm que se arrepender. Eu estava a falar nisto, mas eu não, às vezes as pessoas podem achar, está sempre a criticar. Não é criticar, eu estou a falar daquilo que eu provo, que eu vejo. E eu tenho o direito, assim como os irmãos de Bereia tiveram o direito de confirmar a escritura, eu tenho o direito. Eu estou a dizer isto porquê? Porque há situações, não estou a dizer que é atual, ou do passado até, situações, pequenos meetings, em que nós estamos na casa de Jairo. Jesus foi ressuscitar uma menina. Falámos isto no outro dia. Jesus foi ressuscitar ela estava morta. E quando Jairo vem ter com Jesus, Senhor, vem ressuscitar a menina. E diz que nisto vem um emissário. O emissário da incredulidade. Há sempre um emissário. Vem um emissário a dizer, não importunes mais o mestre, porque a menina já está morta. O emissário da desgraça. Vem sempre. Se não é o diabo vai usar alguém. Sempre. E vem o Senhor e diz assim, o Senhor nem fala para o emissário. Ignorou o emissário. Ignora o teu emissário. Ignora a mentira. Jesus disse, não temas, crê somente. Foi só o que Jesus disse a ele. Jairo, não temas, crê somente. Crê em mim. E Jesus foi. Mas quando Jesus entrou, o que é que viu lá? Aquela malta toda a chorar. Os incrédulos. Carpideiras. E quando Jesus, lá está, é sempre assim, e pode ser na vida de todos nós, é sempre assim. Como nós nos posicionamos na fé, há sempre oposição. Sempre. É inevitável. Jesus disse, porquê é que vocês estão a chorar? Espera aí. Estou num velório e Jesus, o que é que estão a chorar? A menina não está morta, ela dorme. O que é que eles fizeram? Começaram-se a rir. Começaram-se a rir de Jesus. Como muitas vezes algumas pessoas fazem, riem-se de Jesus. Mas este agora chega aqui, nem viu a menina e já está a dizer que está a dormir. Ela está morta. O que é que Jesus fez? Rua, toda a gente para a rua. Tudo que está a chorar vai para a rua. Só entrou Pedro, João e Tiago e os pais da menina. E a menina ressuscitou. As vozes da incredulidade. Eu estou a dizer isto porquê? Porque há lugares, há situações, eu não estou a falar para a igreja evangélica, não estou a falar para ninguém, mas há situações em que se fala de Deus, em que se cantam canções em nome de Deus, mas é a casa de Jairo, man. Não há fé. Há incredulidade. A dúvida é incredulidade, man. Eu estou a dizer isto com convicção do que eu estou a dizer. Eu não sou uma voz crítica. Isto não há fé, não há oração. As pessoas não oram. Exatamente. É uma casa de incredulidade. Yeah. E se há coisa que Jesus... Nós não vamos falar nessa passagem da mulher Sirofenícia, que a filha era atormentada por demónios. Jesus, se há coisa que Jesus repreende ou exalta, é a fé. Não venham cá com... Jesus nunca exaltou os cursos, nunca exaltou os anos de ministério. Não, Jesus exalta a fé, a nossa fé. E ele repreendeu os discípulos por causa da fé. Ele disse, muitos de vocês não creem, e um de vós é um diabo, que era Judas. Porque duvidaste, Pedro? E exaltou a fé do centurião. Grande é a tua fé. Um homem que nem sequer era judeu. Não precisas vir à minha casa, Senhor. Basta dares uma palavra e o meu servo será curado. A mulher Sirofenícia. Grande é a tua fé. Uma mulher... Aquele povo era inimigo de Deus. Os Sirofenícios, ali ao norte da Galileia,
Eles eram inimigos de Deus. E aquela mulher rogava a Jesus. Jesus nem lhe respondeu a primeira vez. Não é bom eu dar primeiro o pão aos filhos? Ou seja, a primazia é para os judeus. E ela continuou insistentemente a rogar, Senhor. Falar dos cachorrinhos, não é? Até os cachorrinhos comem as migalhas, caem da mesa. E o Senhor viu. Diz que ele viu a fé daquela mulher. E ele disse, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, mulher. Uma mãe, que lá está a mãe. Que não desistiu. Que não desistiu da filha. E os discípulos até instavam. Pá, e esse exemplo, eu estou a olhar para aí porque estou a olhar para vocês porque estamos a falar. Esse exemplo é um exemplo até Jesus deu uma lição aos discípulos. Porque quando aquela mulher que tinha a filha atormentada por demónios, e ela vai, e ela diz, filho de Davi, ela não diz mestre, ela não diz rabi, ela diz filho de Davi. Quando ela diz filho de Davi, ela está a dizer que ele é o Messias. Uma mulher que nem era judia. Uhum. Ou seja, a fama de Jesus ia para lá da Galileia, da Judeia. Já ia para cima. Jesus já era conhecido lá. E os discípulos disseram para ela se calar, que aquela mulher tinha que ser calada. E Jesus está a dar um exemplo a eles também. E está a dar a nós. Ela não desistiu da filha. Ela não desistiu de rogar ao Senhor pela filha. E o Senhor foi concedeu. como... Hã? Concedeu. O Senhor concedeu-lhe o que ela queria. E diz que naquele momento a filha foi liberta dos demónios. Naquele instante. E ele disse, grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. E esta aqui é que é a grande questão, não só da oração, como todas as outras da nossa vida. Jesus disse, porventura o Filho do Homem encontrará fé na terra quando voltar. Esta é que é a grande questão. O quanto nós ficamos sofisticados ao ponto de não termos espaço para o mover de Deus. Uhum. Porque não venham dizer, e tal, o mover de Deus, e tal. Não, desculpem. Eu não estou a falar do sobrenatural ou do espiritual, não é isso. Mas quando o mover de Deus é real, é tangível. Há evidências. Há evidências. Quando Jesus passava nas ruas, ele nem tocava nas pessoas, ele passava. Os demónios começavam a gritar. Os leprosos eram purificados. Os cegos viam. Os demónios não suportam a presença de Deus. Eles não suportam. Isto para dizer o quê? Que a oração é a chave disto tudo. A oração é a chave disto tudo. A oração é a chave. A chave é esta. Não há... qual é a malta que persegue os segredos, os 7 segredos de Deus. Mas quais segredos? O segredo é a oração. Meu. O segredo é a oração. O segredo é buscar a Deus. O segredo da igreja lá em Atos 12. Oração. O segredo de Jesus. Oração. Mas pronto. Havia tanto mais. Não sei se queres... A oração de Abraão livrou exatamente. O Ló daquele... Exatamente. Outro exemplo. Um intercessor, não é? O Ló saiu de lá, não é? Uhum. Já andava ali misturado com Sodoma e Gomorra. Eles diziam irmão. Chamavam-lhe irmão. Ele já estava ali misturado. Já era quase um deles. Já estava perdido, vamos dizer estava assim. perdido. A alma dele se angustiava. É verdade. A Bíblia diz que ele... Mas compactuava. Compactuava. Não se definiu. Mas o que o livrou daquela... Não foi só ele. Foi ele e a família. Sim, foi intercessão. Os anjos vieram salvá-lo por causa de Abraão. Uhum. Por causa de Abraão. A filha daquela mulher cirofenícia foi liberta por causa da mãe. Uhum. Não foi a miúda. Foi a mãe. A mãe é que foi a Jesus e rogou pela filha. Abraão rogou ao Senhor, Senhor,
lembra-te de Ló, meu sobrinho. E o Senhor enviou 2 anjos. 2 anjos. 2 anjos. A igreja orava incessantemente e Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Talvez se a igreja se tivesse posicionado antes, talvez Tiago não tivesse sido martirizado daquela maneira por Herodes. Talvez. Não sabemos. Esta é que isto não é nenhum sermão, estamos aqui a conversar, mas esta é que é a grande verdade, e é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Nunca podemos esquecer. E é uma estratégia do diabo extinguir, não é? É verdade, tem sido. Muitas coisas dentro da congregação, do corpo de Cristo, e uma delas é a oração. É verdade. É isso. Nós falamos isso várias vezes, que é assim, a gente dizia, amor, vamos ver o termómetro da igreja. Qual é o termómetro da igreja? Para mim e para ela. Para mim e para ela. Para as outras pessoas não sei. Para mim o termómetro não é se os hinos que estão a ser tocados são os hits do YouTube e não sei o quê, e não sei o que mais, se o pregador é muito bom, se é muito... Não. O termómetro é a oração. É a reunião de oração. Vai à reunião de oração. Vê quem é que está lá. Vê quantas pessoas é que lá estão. Vê se os chamados líderes, os chamados obreiros, os chamados sacerdotes, eles fazem parte dessa oração? Eles estão lá? Eles estão lá no momento crítico? Ou eles estão em casa? Esta é que é a grande questão. E tal, pregador, não sei o quê, mas vem à reunião de oração? E tal, agora não pode e tal. Ok, já percebi. Há pessoas que realmente não podem, mas há pessoas que podem e preferem outras coisas a ir para a oração. E quem é que normalmente... eu às vezes ouvi estes termos, há muitos anos atrás. Isso é a oração, isso é para os velhotes. Entrega a oração aos velhotes, os velhotes que fiquem com a oração. Isso está errado. Isso está errado. Na oração tem que estar a cúpula, digamos assim. Na oração, na reunião da oração de uma igreja, não é estar lá os velhotes, mandar para lá 2 ou 3 irmãos, tome conta disso e tal, e não sei o quê. Não, tem que lá estar. Os líderes têm que lá estar. A igreja, em Atos 12, estava toda em oração. Não era só os velhotes, não era só os irmãos recentes, eram todos. Aliás, numa batalha, quem é que vai para a frente? Exatamente. São os mais fortes, não é? Exatamente. Oração. O general era o que estava à frente, não estava atrás. Sem dúvida. É isso. É isso. Oração, pessoal. Oração. Deixamos aqui esta recomendação. Orem pelos vossos filhos, orem pela vossa mulher, o vosso marido, pelo futuro deles. Os tempos que nós vamos viver, a Bíblia diz que eles não vão ser melhores do que são agora, não vão ser. Mas uma coisa o Senhor diz: sobre nós brilhará a luz e o poder de Deus. Isso não há forma de apagar. Sobre nós quem? Sobre aqueles que oram, aqueles que se consagram, aqueles que se humilham diante do Senhor. Pessoal, não fiquem de fora. Isto é um wake-up call com base nas coisas que eu ouço e das pessoas que falam comigo. Isto é um wake-up call. Pessoal, não fiquem de fora da oração. A malta às vezes acha que as coisas acontecem nas plataformas com os micros na mão. Não, essas pessoas que estão com os micros na mão e as pessoas que estão nas plataformas, eles têm uma vida com Deus, eles têm intimidade com Deus, é no secreto, é na intimidade com Deus que as coisas acontecem. A gente vê a pessoa, e tal, e ministério, e igreja cheia, pensa que aquilo é fruto da eloquência. Não é. É a vida íntima com Deus, é a oração, é a busca. Essa é a essência. E a essência da família. A essência da família é a oração. A essência desta nação. Passamos agora um momento de eleições, ok? Em vez da malta, eu vou dar um conselho também à malta. Em vez de ficarmos a opinar, em vez de ficarmos a apontar dedos a este e ao outro, porque também vou já dizer, ninguém é perfeito, até agora ninguém fez o que era certo,
em Portugal, estou a falar da nação, a nossa nação portuguesa, ok? Nós temos que nos posicionar em oração, votar, mas em oração. Temos que orar pelos governantes desta nação, para que eles sejam pessoas que temam a Deus, pessoas que busquem a Deus, pessoas que amem os mais desfavorecidos. É isso que nós temos que fazer. Temos que nos posicionar em oração. Juntem-se em casa, juntem-se em grupos, orem pela nação, orem pelas eleições, em vez de estar só a criticar e a dizer que este é aquilo, o outro é aquilo, o outro é não sei o que mais. Não interessa isso. Temos que orar, porque quando nós oramos, Deus move-se. Deus move-se. Nós vamos ver coisas a acontecerem na nação portuguesa e no meio dos jovens e no meio da igreja. Vamos ver através da oração. Não é ficarmos só a apontar dedos e a criticar a governação. Nós temos que marcar posição. E a nossa posição é definida pela oração. E é o que a Carla estava a dizer. Vocês certamente concordarão. Não é, às vezes não é tanto o tempo, não é se é 1 hora, se é 2, se é 3. Ótimo se for 1 hora ou 2, mas é com o coração. É com o coração. Temos que orar com o nosso coração. É isso, pessoal. Pá, hoje foi assim um episódio um bocado diferente. Mas pronto. Está cá um bacalhau. Oh, um bacalhau. Olha. Está bem jogado. Isto é sinal que veio os episódios. Até ao fim. Até ao fim. Porque o bacalhau só vem no fim. Só no fim. Obrigado. É isso, pessoal. Foi mais um episódio. Espero que tenham gostado. Nós aqui, acho que posso falar por todos. Acho que gostámos todos aqui do tema. Um tema bem importante. Pessoal, não se cansem de orar. Não desistam, pessoal. Não deixem o outro lado levar a melhor. Agradecer aqui a disponibilidade da Carla a vir aqui gravar com a gente. E pessoal, já sabem, sigam-nos. Se tiverem sugestões de episódios que vocês gostavam de ver, deixem nos comentários. Vamos tentar fazer o nosso melhor para chegar aos vossos pedidos. Estamos no Instagram, aquela conversa toda do início. Portanto, sigam-nos em todo o lado que vocês puderem. E até ao próximo episódio.